Queridos, Pastor Ramon aqui, retornando para a nossa série de estudos aí na primeira carta de João. Espero que você esteja aprendendo. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, volta lá no YouTube da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, tem uma playlist lá com os nossos estudos. A intenção é irmos até o fim da carta de João. Já estamos quase no fim da primeira carta de João. Depois entraremos na segunda, na terceira, e depois veremos aí qual vai ser o nosso alvo, Eu sou o Pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, e repito, espero que esteja sendo uma bênção. Hoje nós vamos na primeira carta de João, capítulo 5, dos versos 11 até o verso 15. Estamos chegando ao fim já. 1 João 5, de 11 a 15, que diz o seguinte: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que Deus nos acompanhe, que o Espírito Santo fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, no nosso último vídeo, nós vimos como João ele mostra o testemunho da Trindade sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele mostra o próprio Deus testemunhando a respeito dessa realidade bendita. Nós vimos a testemunha, ele coloca as testemunhas como a água do batismo, o sangue da morte e o testemunho do Espírito Santo. E esse testemunho, ele é suficiente para que todos creiam. A água do batismo representa esses dois momentos em que Jesus Cristo foi afirmado como Deus, no momento do batismo, com aquelas circunstâncias que aconteceram, e na cruz, quando o centurião reconhece. E o testemunho do Espírito é aquele testemunho interno, que fala conosco a respeito e nos convence desta verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí hoje, João vai nos falar sobre o benefício dos que creem nesse testemunho. Qual o benefício que é esse? A vida eterna. É o grande testemunho, é o grande benefício de quem acredita nesse tríplice testemunho. Então vamos a algumas notas desse texto. Olha como é que João começa. Qual que é o testemunho que água, sangue e espírito dão? Ele começa dizendo no verso 11. E o testemunho é este. O testemunho que esses três dão. Que Deus nos deu a vida eterna. Ou seja, o testemunho é o testemunho do Evangelho. Porque isso aqui é o resumo do Evangelho. Deus nos deu a vida eterna. Gente, é tão grande isso. No mínimo aqui 3 coisas você pode entender só dessa frase pequenininha. Primeiro, com isso aqui a gente percebe que a vida eterna é uma dádiva de Deus. Porque Ele deu a vida eterna. Então, motivado pelo amor, João 3,16 deixa muito claro que foi o amor que motivou Deus. Ele nos deu a vida eterna. Então a vida eterna é uma dádiva do Senhor, é um presente do Senhor. Além disso, nós podemos ver também que esta vida eterna é eterna. Por mais bobo que pareça isso, Mas isso aqui é mais do que imortalidade. Porque a imortalidade é algo do ser humano. Nós somos imortais, embora passemos pela experiência da morte, não permaneceremos na experiência da morte. Porém, a ideia da vida eterna, nós sabemos que nem todos que morrem, quando ressuscitar, vão partilhar de uma vida plena com Deus. A ideia aqui é o céu, É o céu, o novo céu e a nova terra. Então, é mais do que ser imortal, mas é realmente ter vida, e vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, o próprio Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Deus enviou. Então isso é a vida eterna. Então,
só nessa frase você aprende que a vida eterna é uma dádiva de Deus, que essa vida é mais do que imortalidade, é uma vida eterna. E nós aprendemos também que a vida eterna começa agora, porque Ele já nos deu, note o tempo presente, Ele nos deu, João 2, no verso 25, Ele fala dessa vida eterna como uma promessa. Só que agora Ele está mostrando a realidade. Essa promessa, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, convencido por esse tríplice testemunho, você realmente já entra na vida eterna. Tem pessoas que acham que a salvação é algo só futuro. Não, meu querido, a salvação já começou na sua vida. Se você crê em Jesus, você tem a plena expectativa dessa vida eterna. Então, olha só, numa frasezinha, a vida é um dom de Deus, é uma dádiva imerecida. A vida eterna é mais do que imortalidade, é realmente viver. E essa vida eterna começa agora. A partir do momento que você crê em Cristo, você torna-se uma nova criatura e deve a cada dia mais ser parecido com Cristo. Mas como é que Deus concede essa vida eterna? Olha como é que continua o finalzinho do verso 11. E esta vida está no seu Filho. Ele já falou isso. Jesus Cristo, João já disse na sua carta que a vinda de Cristo, né, o motivo da encarnação é nos dar a vida eterna. Lê de novo lá o capítulo 1, no verso 1 e verso 2. Dá um pulo lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, onde você vai ver que o ladrão, ele vem para matar e roubar e destruir. Mas Jesus Cristo não, ele vem para dar a vida. Então essa é a missão. Não há vida fora de Cristo, porque ele veio dar vida. Olha que lindo isso. Fora de Jesus, não há expectativa de vida. Vida nesse sentido que João está dizendo, uma vida eterna e plena. É necessário, meus irmãos. Jesus é a cláusula sem a qual não há salvação. Não há salvação sem Jesus Cristo. Por isso que as pessoas precisam sim entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo realmente como o salvador pessoal da sua vida. Ele é aquele que veio trazer a vida eterna. Ele é a solução para o problema da humanidade. A vida está nele. Então é necessário vir dele, sorver dele, buscar nele a vida eterna. Não há outro local, não há outra forma, somente em Jesus. A missão dele é dar vida. E aí, qual que é a consequência disso? Se eu creio nele, eu tenho... e ele veio dar a vida, qual que é a consequência? Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Ter o Filho aqui significa conhecer, confessar, ter comunhão, permanecer. Lembra que permanecer é uma palavra importante em João? Mas é estar em Cristo e Cristo está em você. Ou seja, é crer em Jesus e ter comunhão com Ele, e isso é ter a vida eterna. Por isso que a vida eterna começa no presente, ela não é algo meramente para o futuro, porque quem tem Jesus Cristo já tem a vida eterna. Vai gozar dela de forma perfeita no futuro, é lógico. Vai haver um momento onde isso será ainda mais perfeito. Porém, deixa eu fechar essa coisa aqui. Aí. Porém, vai haver... Mas já existe a realidade, na realidade nós já vivemos essa vida eterna. Por outro lado, quem não crê vai perecer eternamente. Ou seja, não ter o Filho, meus irmãos, presta atenção nisso que eu estou dizendo. Não adianta, por mais que a pessoa seja, mas eu sou bonzinho, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Mas olha, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todo ser humano já vem a esse mundo, em pecado foi concebido, ele vai permanecer assim. Somente Jesus Cristo, somente em Jesus há salvação. Não estou dizendo placa de igreja, não estou dizendo as suas boas obras, só em Jesus existe paz real e vida verdadeira. E a vida eterna em Jesus Cristo é um dos motivos de por que João está escrevendo. Olha o verso 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes
em nome do Filho de Deus. João já deu alguns motivos para escrever. No capítulo 1, no verso 4, ele fala porque ele quer que a sua alegria torne-se completa, ele quer estar alegre em saber que o povo crê em Jesus. Capítulo 2, verso 1, ele fala que é para que o povo não peque. No capítulo 2, verso 12, ele fala que escreveu para lembrar que o povo venceu o falso mestre com o conhecimento verdadeiro. Ainda no capítulo 2, verso 13, verso 14, verso 12, é ali que ele lembra que Jesus Cristo perdoou os pecados. Do 13 a 14 é que ele escreve porque eles venceram o falso com o conhecimento do verdadeiro. E no capítulo 2, 21 e 26, ele escreve para lembrar esse povo sobre a verdade, para que eles não sejam enganados. E agora ele fala que escreve para que o povo saiba que a vida eterna em Cristo é uma realidade. Os falsos mestres estavam a todo vapor, pregando as suas mentiras, as suas heresias. Então João combate essas heresias, lembrando que a vida eterna está em Cristo, não está em um conhecimento secreto, não está em uma vida ascética, uma vida de jejuns intermináveis, de práticas religiosas pagãs, mas o objetivo final dessa carta é lembrar que ter fé em Cristo é possuir a vida eterna, é ter a salvação, é ter vida plena. E aí, qual que é a implicação disso? Olha onde isso chega, meus irmãos, coisa linda. Crer em Jesus é ter a vida eterna. E isso nos traz ainda um outro benefício, um benefício de confiança. Olha o verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que coisa fantástica. Você crê em Cristo, aí você tem a vida eterna. E ao crer aqui não é se crer meramente intelectual. O João está combatendo exatamente isso. Mas é crer e viver, se entregar, permanecer em Cristo e Cristo em você. E além da vida eterna, que seria o benefício maior de todos, você ainda tem um outro benefício, que é a resposta das suas orações. Olha só que coisa, Deus nos deu vida. E além de dar vida, Ele fica feliz em nos conceder mais ainda. Porque Romanos 8, verso 32, ele fala que, olha, Deus não poupou o próprio Filho, antes Ele entregou por nós. Será então que, em vista disso, Ele não vai de forma graciosa nos dar todas as coisas? Então, olha, o Evangelho, ele fala de salvação e ele fala de estar próximo de Deus e de Deus se alegrar com a nossa presença. É lógico que tem uma condicionante aqui. A salvação, ela vai nos garantir respostas de oração. Mas qual que é a condição? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E aí há duas formas de entender isso. O que é pedir segundo a vontade de Deus? Você pode entender que é pedir de acordo com a vontade dele, ou seja, o conteúdo da sua oração, você pedir a Deus coisas que o agradem, então ele vai atender. Se você pedir coisas que estejam de acordo com a vontade dele, ele vai te responder. Você pode entender assim. Ou você pode entender que se você pedir conforme a vontade dele, ou seja, da forma como ele deseja, você pedir com fé, pedir em nome de Jesus, sem duvidar, crendo que Deus vai responder, né? Então essas duas formas são possíveis. Você pode interpretar dessas duas, embora a primeira seja mais favorável ao contexto. Porque no verso 16 e 17 vai falar de pessoas que Deus deseja condenar. Então vai dizer, olha, não ore por eles. Então porque essa oração não vai ser respondida. Então parece que a ideia aqui é orar segundo a vontade de Deus. Mas a Escritura também mostra a necessidade de orarmos com fé, orarmos em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus, meus irmãos, não é só terminar uma oração dizendo em nome de Jesus, amém. Não, senão seria uma cláusula mágica. Nós convencionamos assim, ou as nossas orações são assim, terminamos pedindo em nome de Jesus, mas orar em nome de Jesus é orar segundo o caráter de Jesus. É orar tendo em mente quem Jesus é, aquilo que Ele deseja, o seu caráter santíssimo. Ou seja, eu não posso pedir
por exemplo, para Jesus Cristo abençoar um adultério. Não, isso não está conforme o caráter de Jesus. Eu não posso pedir para que Jesus abençoe a imoralidade. Desculpa. Eu não estaria pedindo em nome de Jesus, porque isso não coaduna com o caráter de Jesus Cristo, né? Então, pedir em nome de Jesus é mais do que simplesmente terminar uma oração dizendo em nome de Jesus, amém. É mais do que isso. É pedir segundo o caráter de Cristo. E aí ele termina mostrando para nós que se nós pedirmos conforme essa vontade, ou desta maneira, é certo que ele vai atender. Verso 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, podemos orar com confiança, sabendo que ele nos ouve. Saber que as nossas palavras, gente, que coisa linda. Saber que Deus ouve as nossas orações é tão bom quanto as suas respostas. Tão bom quanto ser respondido é ter a certeza de que ele está ouvindo. Talvez você ainda não teve a resposta da sua oração, mas saiba que Deus ouve. Nenhuma palavra é jogada fora. Tanto que Jesus Cristo disse que nós vamos dar conta de cada palavra frívola nossa. Então, palavras não são jogadas fora, mas Deus nos ouve. Tendo em vista o contexto aqui, que ele falou dos mandamentos, né, seguir os mandamentos, pode ser que essa oração aqui seja então uma oração por santidade. Olha que lindo, é como se ele dissesse, olha, se você pedir a Deus força para ser cada vez mais santo e guardar os mandamentos, ele vai te dar, ele vai conceder a você que seja cada vez mais santos. E aí eu termino com algumas aplicações finais a respeito do texto. A primeira, para mim, é a mais linda de todas, porque o texto mostra para a gente que a vida eterna ela é uma bendita, gloriosa, maravilhosa realidade a todos os que creem em Jesus Cristo. Olha só, a vida eterna consiste num relacionamento ativo com Deus por meio de Jesus. Olha que coisa, se você permanece em Cristo, se você crê nele, confia nele, vive para ele e segundo os mandamentos dele, você tem a vida eterna. Você crê nisso? Essa realidade te deixa feliz? Eu fico tão triste, meus irmãos, quando algumas pessoas chegam assim, pastor, mas o senhor só falou que Jesus Cristo dá a vida eterna, mas cadê a aplicação do texto? Essa aqui é a maior de todas as aplicações. Você tem a vida eterna quando está em Jesus Cristo. As outras coisas podem ser acrescentadas, serão acrescentadas à medida da vontade de Deus. Mas o maior de todos os benefícios, você é salvo. Você já vive a vida eterna. Você experimenta o poder e o encorajamento para uma vida cada vez mais santa quando você entende que a salvação já é uma dádiva que lhe foi entregue. Segunda aplicação. A certeza da vida eterna, ela não se baseia em nada que sejamos ou que tenhamos feito, vamos dizer assim, mas numa dádiva, num presente de Deus em Jesus Cristo. Ele nos deu de presente. A maior segurança que nós temos é que se nós cairmos, temos um advogado fiel lá no céu, um justo. Podemos ir a ele. Isso aqui é esperança para quem pecou. Ou seja, a vida é uma dádiva e você precisa se apoiar nisso e recorrer a Cristo e recorrer a Ele, ao perdão, ir humildemente e contrito ao Salvador. Ele perdoa. A vida é uma dádiva dele. Terceira aplicação. Uma das experiências mais maravilhosas da vida, meus irmãos, e isso é certo, uma das experiências mais maravilhosas da vida cristã é ter oração respondida. Porque isso mostra que nós não estamos sozinhos. Você já parou para pensar nisso? Toda vez que Deus responde uma oração, é Ele dizendo, meu filho, eu estou aqui e eu estou do seu lado. Você se lembra de alguma resposta de oração? É maravilhoso. Não deixe isso perder. E por último, fica uma pergunta, né? Será que você acredita que as suas orações estão sendo ouvidas? Porque hoje parece que a gente ora tão mecânico, né? Algumas orações são frases tão feitinhas ali, que às vezes a gente duvida, mas será que
Será que esta pessoa realmente crê que Deus está ouvindo? Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão áridos por dentro que nós oramos ao vento e não a Deus, né? Só soltamos palavras. Mas o meu desejo é que Deus conceda respostas às suas orações, aos seus pedidos corretos, é lógico, e se apresente a ti. E Ele mostre para você que você não está sozinho. E eu lhe afirmo, a Escritura lhe afirma, você não está sozinho. Deus ouve as suas orações. Que Deus te abençoe, que Ele responda as suas orações e até a próxima, se Deus quiser.